Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui. Espírito Santo. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Se for a sua primeira vez aqui, não esqueça de se inscrever, de tocar o sininho das notificações para que você esteja sempre recebendo os capítulos que são diários. E se você já me ouve há bastante tempo, vamos continuar progredindo no conhecimento da Palavra de Deus. Não esquece de deixar o seu like, fazer um comentário, compartilhar com mais pessoas, porque isso ajuda muito o canal. Nós estamos aqui nas ofertas de manjares, que depois dos holocaustos era também um acompanhamento, era um tipo de continuidade, era feita uma oferta junto com os holocaustos, as ofertas de sangue. Também os israelitas ofereciam essas ofertas de manjares. Nesse capítulo, então, era a farinha e o óleo, o azeite, né? Então, reconhecia-se Deus, por meio dessa oferta, como sendo o provedor, aquele que provia o alimento e todas as necessidades do homem. A farinha era oferecida por pessoas mais pobres, aquelas que traziam, ao invés de animais, traziam isso como oferta ao Senhor, e também alguns traziam aves. Mostra que Deus, ele tem esse desejo de habitar no meio do seu povo, independente de quanto eles pudessem doar ou ofertar. Então não importa se você ganha pouco ou se você ganha muito. Oferte sempre a Deus o seu melhor. Aleluia! A farinha e o óleo são os ingredientes necessários para você fazer o pão. Isso todo mundo sabe. O que fica muito claro na referência que nós vamos fazer de Jesus ser o pão que desceu dos céus. Não é maravilhoso? Ele é o pão da vida, ele é o nosso alimento, ele é aquele que provê a nós tudo o que nós necessitamos para continuarmos vivos para a vida eterna. O incenso era muito valorizado, geralmente também tinha que acompanhar essas ofertas. Associa-se a ideia de incenso com alegria. Então, incenso está associado com alegria, o que explica o seu uso frequente nas ofertas, porque quando você oferta ao Senhor, você oferta com alegria. Aleluia! O que os sacerdotes comiam era considerado a coisa mais santa. Êxodo 30, 29, nós falamos sobre isso. Somente o sacerdote, durante o cerimonial ou cerimonialmente limpo, ele poderia comer essa parte santíssima, e somente em um local também cerimonialmente limpo. Então não era só ele que tinha que estar limpo, o local aonde ele ia comer aquilo também tinha que estar limpo. Versículo 10. O fermento tinha uma influência degradante, portanto, ele simbolizava o mal. Por isso que o Senhor fala, cuidado com o fermento dos fariseus, porque uma massa que fermenta, ela tem grandes possibilidades de ficar mofada e cresce, mas ao mesmo tempo ela fica ruim em pouco tempo. Então isso é um simbolismo do mal. O mel não podia ser utilizado, provavelmente porque ele já era usado em rituais pagãos, então ele não era permitido ali entre os hebreus. Versículo 11. As ofertas tinham que ser todas temperadas com sal. O que será que representa o sal? Você percebe que tudo tem uma representação espiritual? O sal é que conserva as coisas por mais tempo, né? O sal conserva a carne, conserva todos nós. E nós, a palavra diz que nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo e somos o sal da terra. Esse caráter duradouro do sal indica eternidade, a eternidade do relacionamento de Deus com o seu povo. Glorifique a Deus por isso. A oferta das primícias dos frutos, no versículo 14, eram vistas como a melhor parte, aquela que pertencia a Deus por ser Ele
a fonte de toda a colheita. Tanto que eles costumam fazer até hoje, a festa da colheita. Está lá em Êxodo 23:16. Então, o princípio geral era de que as pessoas dessem ao Senhor as primícias e o melhor do seu sustento. Será que nós temos feito isso hoje em dia? Será que nós fazemos isso diariamente? Será que nós ofertamos ao Senhor sempre o melhor do nosso dia, o melhor do nosso fruto, o melhor do nosso trabalho, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa disposição, o melhor do nosso pensamento? Nós temos feito isso porque aqui, só se dava ao Senhor aquilo que eles tinham de maior valor, aquilo que era mais precioso para eles, que era o alimento, a comida, as ofertas tanto de sacrifício de animais, quanto dos frutos, quanto do pão e da farinha, que era a base alimentar daquele povo. Será que temos oferecido no altar do Senhor as nossas primícias, o nosso melhor? Bom você pensar sobre isso. Ou será que para Deus você só dá aquilo que sobra? Se sobrar um tempo eu vou à igreja, se sobrar dinheiro eu dou um pouquinho na casa do Senhor e assim por diante, né? A gente quer dar resto para o Senhor quando Ele é digno de receber tudo de melhor, porque Ele nos deu o seu melhor, Ele nos deu o seu Filho, que representa tudo isso. Ele é o pão que desceu dos céus, Ele é a luz, Ele é a água, Ele é tudo de bom que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Então pensemos, né, no melhor que Ele nos deu e vamos retribuir a Ele com o nosso melhor, a nossa melhor oração, o nosso melhor momento de estarmos na presença do Senhor. Reserve sempre esse momento especial para você estar diante dessa palavra, para você buscar entender cada capítulo, cada versículo, cada significado que Deus deixou. Por isso Ele deixou tanta coisa escrita para nós, né? Esses dias eu estava dizendo numa pregação para as minhas amigas, porque a Bíblia é tão grande, com umas folhas tão finas, com umas letras tão pequenas e tanta coisa, é porque a misericórdia do Senhor é muito grande e Ele queria que você não tivesse nenhuma desculpa, que você pudesse conhecer tudo que Ele deixou, tudo que Ele deixou de exemplo, acompanhou a vida do povo dele e foi mostrando a nós como deveria ser o nosso comportamento, como nós devemos entrar na presença dele e como nós devemos permanecer na presença dele. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde neste dia e que você aprenda a dar somente o melhor para Deus, porque Ele é digno. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã nós voltamos com Levítico, capítulo 3. Aleluia! Espírito Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui.